boa noite. Boa noite. Na Comissão de Educação do Senado, o presidente do FNDE confirma que pastores ajudavam a organizar encontros do MEC com prefeitos em busca de verbas. O filho mais novo do presidente Bolsonaro, Jair Renan, depõe na Polícia Federal sobre suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A Polícia Civil do Rio investiga o vereador Gabriel Monteiro, do PL, pela divulgação de um vídeo de sexo com adolescente. O Senado americano aprova o nome de Ketanji Jackson, a primeira juíza negra a integrar a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Assembleia Geral da ONU suspende a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. O Brasil se absteve de votar. Veja também as urnas novas que estreiam na votação deste ano. A orientação de economistas para o saque extraordinário do FGTS. E uma questão para você refletir. E se um Pix de quase R$300 mil aparecesse do nada na sua conta de banco? O Jornal Nacional começa agora. A Comissão de Educação do Senado ouviu hoje o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre denúncias de irregularidades no Ministério. E Marcelo Ponte acabou admitindo que pastores ajudavam a organizar os encontros do MEC com prefeitos em busca de verbas. Convidados, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura não apareceram na comissão. Só foi o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte, e com ele uma tropa de choque de senadores governistas que não participaram das últimas reuniões da Comissão de Educação. Ponte assumiu o FNDE indicado por parlamentares do chamado Centrão. Ele confirmou que participou de reuniões com o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, em que estavam presentes os dois pastores que não têm cargo no MEC, mas que são suspeitos de comandar um gabinete paralelo no Ministério. Mas disse que o papel dos pastores era rezar. Gilmar Santos e Arilton eu os conheci numa agenda no Ministério da Educação. Minha relação foi enquanto convidado para essas audiências. Lhe estranhou em algum momento a presença dele em todos os eventos? Eu estive em algumas agendas no MEC, foram 4 agendas, salvo engano. E eles não cumpriam nenhum papel? Estavam lá decorando a mesa? Às vezes faziam alguma fala, alguma oração, né? O papel deles, então, era sempre levar uma oração antes do evento e depois. No evento institucional, então, o papel do senhor Arilton e do senhor Gilmar era levar as orações. Era o que eles geralmente faziam. Na terça-feira, a comissão ouviu 3 prefeitos que afirmaram que os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos pediram propina em dinheiro, ouro e até com a compra de bíblias para liberar recursos da educação aos municípios. Hoje, o presidente do fundo disse que suspendeu os repasses para as prefeituras envolvidas no escândalo. Todos os municípios que foram, ou prefeitos que foram motivos de oitiva na última terça-feira, mais inclusive os que não estiveram presentes, eu determinei administrativamente a suspensão de todos os processos até a apuração final de todas as demandas da CGU, preventivamente, inclusive os que tiveram recursos empenhados. Marcelo Ponte elogiou a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro, demitido após as suspeitas de irregularidades, e disse que provavelmente os pastores usaram o nome dele e de Milton Ribeiro indevidamente. Eu acredito que não ocorreu nada. Terceiros usaram o nome dele, o meu, eventualmente, para se gabaritar ou para fazer lobby sem a nossa autorização. O presidente do FNDE também foi questionado sobre a compra de quase 4 mil ônibus escolares com suspeitas de sobrepreço. O processo assinado por ele e pelo diretor de ações educacionais do FNDE, Garigan Amarante, ignorou os alertas da área técnica e dos órgãos de controle. E o preço máximo da compra foi definido em R$2 bilhões, 700 milhões de reais a mais que o recomendado. Questionado sobre os valores, Marcelo Ponte mentiu ao dizer que dias antes do pregão foi feito um ajuste para reduzir o preço máximo. A republicação já foi com 1,5 bi também. A republicação já saiu com 1,5 bi. Quando foi feita a republicação? Salvo engano, 24 ou 25 de março, 8 dias antes do pregão que ocorreu na terça-feira.
Mas o Jornal Nacional mostrou que somente na véspera do pregão, realizado na terça-feira, 5 de abril, e só depois de o jornal Estado de São Paulo revelar as suspeitas de sobrepreço, o FNDE reduziu o valor máximo da compra para R$1,5 bilhão. O documento foi assinado no dia 4 de abril. A homologação do pregão está suspensa por decisão do Tribunal de Contas da União, até o julgamento do caso. Governista, o senador Marcos Rogério, do PL, reconheceu que a atuação dos pastores era questionável, mas defendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Acho que faltou vigilância, sim, em relação a esse episódio. Na fala que o ministro fez, eu gosto do ministro, tenho a maior consideração por ele, acho, dentro do que eu conheço, não considero ele uma pessoa que esteja nesse nível de suspeita. Para mim é uma pessoa séria. A fala a que o senador se refere é o áudio em que Milton Ribeiro diz que o governo priorizava prefeituras que pediam recursos por intermédio do pastor Gilmar Santos e que esse foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro. A sessão já estava quase terminando quando o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação caiu em contradição. Ele, que no início disse que os pastores apenas oravam nas reuniões, acabou admitindo que Gilmar Santos e Arilton Moura ajudavam, sim, a organizar os encontros do Ministério da Educação e do FNDE com os prefeitos. Ele me dizia, por exemplo, quantos prefeitos estariam? Para eu saber o número de técnicos que precisava levar para esse evento ou para os outros. Então eles também cumpriam um papel na parte logística. Isso, a minha parte era técnica, de levar o efetivo, os técnicos necessários para atender o público, como para todos os outros eventos também. Eu só queria encontrar, presidente, onde danado no fluxograma do Ministério da Educação está o papel do seu Arilton e do seu Gilmar. Onde estava? Como eles pairavam? Porque essa intimidade do ministro Milton Ribeiro com eles? Porque o próprio doutor Marcelo, eu lhe agradeço, doutor Marcelo, o senhor confirma que eles ajudavam a organizar, que eles tinham um papel de logística, que eles tinham acesso aos prefeitos. Depois da sessão, senadores da oposição voltaram a falar em instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias. Jair Renan, o filho mais novo do presidente Bolsonaro, prestou 3 horas de depoimento hoje à Polícia Federal em Brasília. Ele é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro e de tráfico de influência no governo federal. Jair Renan Bolsonaro chegou acompanhado do advogado Frederico Wassef, que já atuou para o presidente Jair Bolsonaro e não falou nada. Ele não vai se manifestar sobre minha orientação. O inquérito na PF foi aberto em março do ano passado, a pedido do Ministério Público Federal, com base em uma denúncia apresentada por parlamentares de oposição ao governo. Segundo a denúncia, no final de 2020, o filho do presidente abriu uma empresa e a festa de inauguração do escritório teve cobertura de fotos e vídeos feita de graça por uma produtora que prestava serviços para o governo federal. Entre os convidados, um dos sócios da empresa Gramazine, do ramo de mineração e construção. Nas redes sociais do escritório de Jair Renan, havia fotos de 2 peças de mármore, as 2 da Gramazine, que foi marcada em uma das publicações. Na época, uma empresa ligada ao grupo, a Neon Motors, doou um carro elétrico ao parceiro comercial do filho do presidente, Alan Lucena. Em um vídeo, Alan Lucena aparece saindo do carro. Num outro, Renan aparece caminhando no pátio da Gramazine, no Espírito Santo. No fundo, está um carro igual ao que foi doado a Alan Lucena. Também em 2020, Jair Renan teria intermediado 2 reuniões entre a Gramazine e o Ministério do Desenvolvimento Regional. O assunto tratado foi um projeto de construção de casas populares. O então ministro Rogério Marinho participou de uma das reuniões. Mas, na época, os nomes deles não constavam na agenda pública do ministro. Só aparecia o nome de Jair Fonseca, um assessor especial do presidente da República. Não há menções ao filho do presidente ou a empresários do setor de mineração. A Polícia Federal já havia marcado esse depoimento para dezembro do ano passado, mas o filho do presidente Bolsonaro não compareceu. Alegou que estava com uma virose. A investigação não acaba com o depoimento de hoje. O Ministério Público pediu novas diligências e a Polícia Federal continua apurando a atuação de Jair Renan no governo do pai. A Gramazine e o grupo WK não deram retorno ao Jornal Nacional. Nós não conseguimos contato com a Neon Motors.
A Polícia Civil apreendeu computadores e celulares do vereador Gabriel Monteiro, do PL do Rio, numa operação que investiga a divulgação de um vídeo em que ele faz sexo com uma adolescente de 15 anos. Enquanto policiais cumpriam um mandado de busca e apreensão na casa de Gabriel Monteiro, o vereador, de camisa preta e bermuda cinza, brincava com uma bola. A casa fica num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. As equipes saíram de lá com celulares, computadores, HDs e documentos. Gabriel é investigado pelo vazamento de vídeos íntimos dele com uma adolescente de 15 anos. A mãe dela registrou queixa na delegacia. A polícia também esteve na Câmara de Vereadores do Rio. Policiais que fizeram a busca e apreensão no gabinete do vereador Gabriel Monteiro encontraram poucos documentos. A polícia suspeita que informações da operação possam ter vazado. A polícia afirma que já esperava pelo sumiço de material e deve usar um programa de computador para recuperar arquivos apagados. Tanto o parlamentar quanto a menor afirmaram à polícia que a relação e a gravação foram consensuais, mas não a divulgação do vídeo. O inquérito está em sigilo. No começo da tarde, o vereador prestou depoimento e falou com a imprensa na saída da delegacia. O vídeo que foi postado, o vídeo que foi vazado, que não foi da minha autoria, no depoimento está claro, eu não posso dizer mais sobre isso. Não existe ilegalidade. O vereador disse à polícia que 5 HDs e 4 cartões de memória foram furtados. Outras 6 pessoas foram alvo da operação de hoje. 2 funcionários de Gabriel Monteiro, 3 ex-funcionários e um empresário. Tivemos acesso ao que alguns deles disseram na delegacia nas últimas semanas. Robson Coutinho, que ainda trabalha no gabinete de Gabriel Monteiro, disse que o vereador falava para todo mundo que a adolescente tinha 15 anos. Dizia, minha novinha está me esperando. Fábio Neder, ex-funcionário de Gabriel, disse à polícia que a menor que aparece no vídeo investigado costumava frequentar a casa do vereador, estudando até com roupa de colégio. O ex-assessor disse ainda que os vídeos contendo relações sexuais estavam no telefone de Gabriel e que ninguém tem a senha do aparelho. O assessor Vinícius Hayden disse à polícia que as orgias na casa de Gabriel eram frequentes. Segundo ele, a maioria das convidadas era menor de idade. Vinícius contou que era comum o uso de drogas por Gabriel e pelas convidadas. O assessor disse ainda que já chegou à casa dele e encontrou menina saindo de lá chorando, aparentando ter sido estuprada pelo Gabriel. 6 pistolas e uma escopeta foram apreendidas, a maioria na casa do vereador. Depois da perícia do material recolhido, a polícia pretende ouvir novamente Gabriel e as testemunhas e considera ampliar a investigação. É uma investigação mais ampla por diversos outros vídeos que estão sendo recolhidos e estão sendo apurados. Mas é o foco das buscas que foram realizadas, é verificar se havia realmente conteúdos relacionados a esses fatos, nas casas das pessoas aqui envolvidas. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo vai julgar um relatório que pede a cassação do mandato do deputado Arthur Duval, do União Brasil. O autor do relatório, o deputado delegado Olim, do PP, considera que houve quebra de decoro parlamentar. No mês passado, Arthur Duval enviou áudios a grupos de mensagens com comentários machistas sórdidos sobre as ucranianas. Na semana que vem, o Conselho de Ética vai decidir se acolhe ou não o parecer do relator. A assessoria de Arthur Duval declarou que ele não tem dúvidas de que os deputados se convencerão de que o erro cometido por ele, pelo qual já pediu desculpas, não deve ser punido com um mandato. Nas eleições de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral vai usar um novo tipo de urna. As novas urnas são maiores. Os teclados ficam posicionados mais ao centro, bom para destros e canhotos. A tecla confirma se destaca ainda mais das outras. E o teclado terá duplo fator de contato, podendo acusar eventuais erros em caso de mau contato ou de rápido curto-circuito. A velocidade de processamento das informações ficou 18 vezes mais rápida. As mudanças também vão atingir os equipamentos de identificação do eleitor, tornando o processo mais rápido e eficiente. Vantagens ainda para o mesário, que vai ter uma tela mais ampla para acompanhar tudo.
O leitor biométrico para identificar a digital será maior e uma luz verde acende quando a leitura é feita corretamente. O TSE comprou quase 225 mil novas urnas eletrônicas, que vão se juntar a outras 352 mil de modelos anteriores. Mas todas as 577 mil urnas rodam o mesmo e único programa, que passa por diversos processos de auditoria para garantir a segurança e transparência da votação. Uma coisa não mudou. Somente o sistema e programas desenvolvidos pelo TSE e certificados pela Justiça Eleitoral podem ser executados nos equipamentos, que usa o que há de mais moderno em termos de criptografia, assinatura e resumo digitais. Nenhuma urna se conecta a qualquer tipo de rede, internet ou Bluetooth, o que torna o sistema imune a vírus ou a ação de hackers e garante a segurança da votação. Essa evolução, ela almeja dar mais conforto e dar mais celeridade, dar mais velocidade, além de diminuir os custos de manutenção. Mas a segurança do voto, a segurança do desejo do eleitor, essa está respeitada em todos os modelos de urna eletrônica. A seguir, a orientação de economistas para o saque extraordinário do FGTS. E o brasileiro de Mato Grosso que recebeu por engano um Pix de quase R$300 mil. A Caixa Econômica Federal vai liberar amanhã a consulta para o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para injetar ânimo na economia, o governo federal vai liberar até R$1.000 do Fundo de Garantia logo depois da Páscoa. Em abril, para quem faz aniversário em janeiro e fevereiro. Em maio, para os nascidos de março a setembro. E em junho, para quem nasceu nos últimos 3 meses do ano. Nessa sexta, já vai dar para saber quanto é possível sacar ou avisar ao banco que quer deixar lá, rendendo 3% ao ano. Caso não avise, o dinheiro vai para a poupança digital do trabalhador. E se não houver movimentação até 15 de dezembro, volta para o fundo corrigido. Você não deve perder a visão de que o dinheiro no seu fundo de garantia é uma poupança de longo prazo, é uma poupança para sua aposentadoria, por exemplo, né? Então é importante, se você for sacar, não levar esse dinheiro para o consumo simplesmente, mas para pagar uma dívida em primeiro lugar ou você colocar para render a seu favor. De volta ao chocolate, a empresária nem pensa em usar o dinheiro para outra coisa. Eu vou investir no meu negócio, eu vou ter mais opções de produtos, vou comprar mais matéria-prima e vou crescer mais. Quem vive do mercado financeiro não decide nada sem fazer uma conta. Qualquer coisa que você fizer, se você fizer uma decisão racional de investimento, tem que ser maior que a taxa de juros livre de risco. Então, por exemplo, só para eu ter uma ideia, já tem produtos no mercado, hoje em dia já, que pagam em torno de 14,40% ao ano. Vamos supor que esse produto pague imposto, 15% de imposto. Então vai te dar uma taxa aí em torno de 12,24% ao ano. Em 5 anos, você ganha 78%. Isso é uma taxa bastante elevada. Então, para a economia conseguir competir com isso, teria que crescer e crescer muito forte. No Economês, esse é o custo de oportunidade. A ideia é que todo investidor renuncie ao rendimento das aplicações de renda fixa, consideradas seguras, quando não escolhe o mercado financeiro e decide pela economia real. Uma pequena chocolateria, por exemplo. Nesse cenário que a gente vive, de alta de juros e dúvidas sobre o ritmo da atividade, histórias de pessoas que assumem o risco de um negócio são mais raras. É o que dizem os economistas. Numa situação que nem a gente está vivendo, com a atividade econômica fraca, taxa de juros subindo e, enfim, não avançando muito a economia, fica difícil você querer ir para qualquer risco, né? A gente vai e corre para debaixo da saia do Tesouro Nacional, comprando títulos do Tesouro com uma taxa bastante atrativa. O Gustavo não. Acabou de usar as reservas para investir no plano do casal. Corre o risco de dar certo. A gente tem uma fábrica grande na parte de baixo, toda a fábrica, a parte de cima, todo o escritório. É o nosso sonho. Eu me vejo numa loja linda, em todas as minhas opções de doces, e crescendo e tendo filiais e gerando emprego. Agora eu vejo que eu tenho uma oportunidade de poder ajudar na economia também. Isso é muito, muito importante para mim. Já pensou? E na abertura do Jornal Nacional, a gente apresentou uma questão para você refletir.
É a Eunice Ramos quem trata desse assunto. O que você faria se, da noite para o dia, sua conta bancária ganhasse um reforço de R$275 mil? Foi o que aconteceu com o Daniel, que mora em Sinop, no norte de Mato Grosso. Ele é consultor de vendas, trabalha em uma academia e ganha R$1.500 por mês. Recebi uma notificação do banco, que a princípio eu achei que era a respeito da data comemorativa, dia 1º de abril, dia da mentira. E era um Pix, e o meu saldo estava lá, o saldo que eu tinha recebido. Daí eu fiquei muito nervoso. A transferência bancária partiu desta corretora de grãos, que errou ao fazer um pagamento. Na hora de fazer um Pix no valor, os 2 números últimos, acabamos errando e acabou ocasionando de fazer uma transação errada para uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o processo. De um lado, a empresa à procura de quem teria recebido o dinheiro. E na outra ponta, Daniel, assustado com a transferência. Ele registrou um boletim de ocorrência e saiu à procura do dono do dinheiro. O serviço de pagamento instantâneo foi lançado em outubro de 2020 para facilitar a vida das pessoas. O Pix permite a transferência de uma conta para outra a qualquer hora do dia. Basta ter o número da chave de acesso da conta de destino. Mas qualquer erro na hora de digitar pode se transformar em uma grande dor de cabeça. Este especialista em segurança da informação faz um alerta. E tem que tomar cuidado com abreviações que possam aparecer, homônimos, pessoas com nomes parecidos. No caso de Sinop, a honestidade falou mais alto. A devolução aconteceu nesta semana. Alívio para o empresário e para o Daniel, que foi recompensado pela atitude. Porque realmente não consigo imaginar eu usando um dinheiro que não é meu. Demos uma recompensa para ele pelo ato de boa fé, que seja exemplos para outras pessoas que aconteceu esse erro, que seja exemplo para outras pessoas, e parabéns pela atitude do Daniel. O G1 preparou uma reportagem sobre como agir para quem receber ou enviar um Pix errado. É só apontar a câmera para o celular, do celular aqui para o QR Code na sua tela. Na web você também pode acessar o G1 em g1.com.br, mas um jeito mais prático ainda é ter o aplicativo do G1 no seu celular. Hora da previsão do tempo para todo o Brasil. Ei, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você e para o Bonner e para você também. As nuvens estão carregadas neste momento no oeste da região sul e tem uma baixa pressão que está se deslocando. Ela vem para São Paulo amanhã. Por isso tem risco de temporal em toda essa área destacada aqui no mapa. Porto Alegre começa o dia com tempo fechado, à tarde o sol aparece, mas ainda chove só para a noite. Em Florianópolis, a sexta-feira vai ser de céu encoberto e muito chuvoso. Curitiba e São Paulo amanhecem com sol, mas a partir da tarde vem as pancadas de chuva. Norte e Nordeste mantém a condição de chuvarada também, onde o mapa está mais colorido. E a qualquer hora do dia, inclusive, em João Pessoa, também Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís. Em Belém e Boa Vista, não dá para descartar alguma chuva de manhã, mas ela começa principalmente à tarde, enquanto em Macapá e em Manaus tem possibilidade de chover nos 3 períodos do dia. Em Manaus, o Rio Negro já atingiu a cota de inundação e a probabilidade de chegar à inundação severa é alta, de 78%, segundo o Serviço Geológico do Brasil. A inundação severa é quando os transtornos ficam generalizados e isso deve acontecer, segundo o Serviço Geológico, a partir de junho. Apesar desse alerta, o Serviço Geológico do Brasil não acredita que o Rio Negro ultrapasse neste ano a marca histórica que foi registrada no ano passado. Vamos falar agora de quem escapa da chuva amanhã. As regiões que estão em amarelo aqui nesse mapa, então no Rio Grande do Sul, da fronteira até o centro do estado, também lá na região do Pantanal, no Rio de Janeiro, da região dos Lagos até o norte e principalmente nessa área aqui, que vai do norte de Minas até a divisa de Goiás, com Mato Grosso, Tocantins, passa pelo sul do Piauí e pega grande parte da Bahia. Salvador é a única capital com previsão de tempo firme o dia todo na sexta-feira e segue assim, olha, sem chuva até o fim de semana. No Rio, máximas de 33 graus. Amanhã, também no sábado. Aí domingo cai para 28 graus, porque vai ter mais nuvem e desde cedo. Agora essa chuva aqui, olha, de 15 milímetros, tanto sábado quanto domingo, Renata e Bonner, os meteorologistas dizem que não chega a preocupar. Coisa boa. Obrigada, Eliana. Terminou empatado o amistoso entre as seleções femininas do Brasil e da Espanha.
Meia hora após o apito final e ela continuava lá. Fotos e autógrafos para cada um dos pedidos à melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas. A marcação do Brasil não deixou a camisa 14 da Espanha jogar como sabe, mas isso não a impediu de fazer um gol. Na cobrança de falta aos 10 do primeiro tempo, a bola desviou na Letícia Santos. A árbitra inglesa deu o gol para Alexia. Apesar de a Espanha ter ficado mais com a bola, aos poucos o Brasil começou a ameaçar nos contra-ataques. Pela esquerda, Caroline achou um espaço para cruzar. A Geise dominou, girou e com a pontinha da chuteira empatou. O Brasil melhorou no segundo tempo. Mesmo assim, o jogo terminou 1-1. No futebol brasileiro, empates não costumam ser celebrados. Mas contra a Espanha, time da melhor jogadora do mundo, na casa das adversárias, dá para abrir um precedente. Principalmente por causa da grande atuação da camisa 1 brasileira, Lorena. Qual foi a defesa mais difícil e por quê? Acho que foi a defesa do contrapé ali. É uma defesa onde a gente está indo fechando. É importante estar bem posicionado ali para poder executar uma boa defesa. Foi nessa bomba da Bonmati. Só que o voo para pegar o chute da Esther no ângulo foi ainda mais bonito. Em ano de Copa América, valendo 3 vagas diretas para a Copa do Mundo de 2023, é bom saber que o gol do Brasil está seguro. A seleção caiu no grupo B, com Peru, Venezuela, Argentina e Uruguai. Vai precisar bastante da Lorena, candidata à heroína do futuro. Na Espanha, a torcida já tirou uma casquinha. E amanhã começa a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco é campeão brasileiro de 2000. O costume era viver ao lado das conquistas. Cruzeiro, tetracampeão do Brasil. Taças nacionais, internacionais, levantadas por times que ficaram na memória dos torcedores. Faça festa, torcedor do Grêmio. Só que os tempos mudam. E hoje, o grande prêmio para eles é voltar para a elite. Aqueles que caem não têm mais a certeza, a segurança de subir rapidamente, porque o jogo é mais difícil, tem uma intensidade maior, uma intensidade diferente, menos técnica e mais luta pela bola. A Série B ela tem que competir, muitas vezes não vai dar na técnica, mas tem que ser na raça, na competição. A Série B deste ano promete confrontos de alto quilate. Pela primeira vez, uma segunda divisão terá tantos campeões brasileiros ao mesmo tempo. São 6. Juntos, eles conquistaram 14 vezes a Série A. Além de 13 títulos da Copa do Brasil, 6 da Libertadores e 1 do Mundial. Só engrandece a competição, a presença de tantos títulos nacionais e internacionais em campo, só ajuda a aumentar esse interesse pelo torneio. Não é novidade times de camisas pesadas caírem para a segunda divisão, mas geralmente quando isso acontecia, eles subiam rapidinho para a Série A. Nos últimos anos, a missão do acesso está mais complicada. O Cruzeiro, por exemplo, multicampeão, vai disputar a Série B pela 3ª temporada consecutiva. E o Vasco vai viver essa experiência pelo 2º ano seguido. Quanto mais tempo longe do topo do futebol brasileiro, pior para o bolso. O desafio financeiro é gigante para quem planeja de fato voltar logo no primeiro ano e não consegue esse momento. E do ponto de vista de imagem, é algo que pode gerar algum ruído pensando em marca. Quem não entrar forte, quem não entrar com o espírito da Série B, quem não entrar sabendo que tem que pelo menos corresponder do ponto de vista de empenho e depois fazer na qualificação técnica a diferença, quem não tiver esse tipo de visão, achar que vai passar simplesmente pela camisa, vai tomar um tombo. A competição terá 20 times de 17 cidades diferentes. Entre os objetivos estão o acesso à primeira divisão, um prêmio para os 4 primeiros colocados e a fuga do rebaixamento. Os 4 últimos caem para a Série C. A Série B tem a sua característica, que ela é extremamente intensa no aspecto físico, um jogo de força, um jogo onde todos têm condição de tudo. Seja o seu time um dos mais tradicionais. Seja um dos aspirantes a um primeiro grande título. Nenhuma tarefa será simples. A seguir, a Assembleia Geral da ONU suspende a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Os Estados Unidos vão ter a primeira juíza negra da história. A Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Se nos 43 dias de conflito até agora não houve nenhum dia de trégua,
Quase o mesmo pode ser dito da guerra travada no campo diplomático. A nova rodada de ataques contra a economia e as relações externas da Rússia veio de diversas frentes. Em uma punição inédita, a Assembleia Geral da ONU suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos por violações e abusos brutais e sistemáticos de direitos humanos cometidos por soldados russos na invasão na Ucrânia. A medida foi proposta pelos Estados Unidos depois das acusações de assassinato de civis na cidade de Bucha. É a primeira vez que um integrante permanente do Conselho de Segurança é suspenso e apenas a segunda vez que um país recebe essa punição. Até então, apenas a Líbia tinha sido suspensa em 2011 por causa da violência contra manifestantes por forças leais ao então líder Muammar Gaddafi. Para aprovar a medida, agora era preciso 2/3 dos votos válidos, sem contar as abstenções. 93 países votaram a favor e 24 contra. 58 países, incluindo o Brasil, se abstiveram. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Brasil decidiu abster-se na votação por entender que a iniciativa implicará na polarização e na politização das discussões do Conselho de Direitos Humanos. Logo depois da votação, a Rússia anunciou a renúncia à sua cadeira no Conselho. Em Washington, o Senado aprovou uma proposta para tirar da Rússia o status de parceiro comercial preferencial e ainda proibir a importação de qualquer tipo de fonte de energia do país. Mas o impacto mais significativo no setor energético russo veio da União Europeia. Vote is closed. Adopted. O bloco aprovou a primeira sanção contra a importação de carvão. A União Europeia ainda informou que prepara mais sanções, incluindo o petróleo russo, mas por enquanto ainda não tem planos de cortar a importação de gás, do qual o bloco é altamente dependente. Na OTAN, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse hoje que tinha 3 pedidos a fazer à aliança militar: armas, armas e armas. It's weapons, weapons and weapons. E completou, afirmando que acredita que esse é um acordo justo. Vocês nos dão armas, nós sacrificamos nossas vidas e a guerra fica contida na Ucrânia. And the war is contained in Ukraine. This is it. Dmytro Kuleba saiu da reunião com a promessa de que vai receber o que pediu. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos e outros 30 países vão acelerar o envio de armas sem especificar de que tipo. Supply them with the most effective systems that we believe they need. O ataque a uma fábrica de pães matou uma pessoa e feriu 14 na segunda maior cidade ucraniana. A fumaça se espalhou por Kharkiv. A Ucrânia acusou a Rússia pelo ataque. O Kremlin negou ter mirado em alvos civis. Também hoje, o governo ucraniano divulgou imagens da destruição da cidade de Borodianka, na região de Kiev, que ficou semanas sob ocupação russa. Na capital, muitos moradores voltaram para casa depois que os russos foram embora dos arredores da cidade. Essa mulher, que tinha fugido para a Moldávia, falou que quer ficar perto dos pais. Com as tropas de Vladimir Putin concentrando os ataques no leste, na região de Donbass, e no sul, a Ucrânia tem tentado salvar o maior número de civis pelos corredores humanitários. Mas tem gente ajudando por conta própria. Em entrevista à emissora britânica Sky News, o Alexei, que fugiu de Mariupol, contou que tem feito 2 ou 3 viagens por dia para tirar moradores da cidade. Até agora, ele resgatou mais de 140 adultos e 30 crianças. Mas nem todo mundo consegue fugir. Em várias cidades, a situação ainda é desesperadora. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o governo russo está absolutamente confiante na impunidade e que é preciso levar a Rússia à justiça. A procuradora-geral da Ucrânia falou que está investigando mais de 4.000 suspeitas de crimes de guerra. A Organização Mundial da Saúde informou hoje que está se preparando para responder a cenários ainda mais preocupantes, até de ataques químicos. O chefe da OMS aqui na Europa disse que não existem garantias de que essa guerra não vai piorar. Como médico, eu estou aqui na Ucrânia em solidariedade a todos os profissionais da saúde do país.
Eu agradeço de coração pela dedicação e profissionalismo deles, disse Hans Kluge. O ministro do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o governo ucraniano apresentou um novo rascunho de acordo de paz, mas que o documento contém partes inaceitáveis. Em Israel, um atirador matou 2 pessoas e feriu 7 hoje à noite no centro de Tel Aviv. Mais de 1.000 policiais procuram o assassino. Esse foi o 4º ataque em Israel em 2 semanas. Ao todo, 13 pessoas morreram. O Senado dos Estados Unidos teve hoje uma votação histórica. E o resultado abriu as portas da Suprema Corte para acolher sua primeira juíza negra, Ketanji Brown Jackson. The yeas are 53. The nays are 47. A vice-presidente Kamala Harris fez o anúncio. A nova juíza da Suprema Corte acompanhou a votação na Casa Branca, ao lado do presidente Joe Biden. Numa rede social, ele escreveu: "Demos mais um passo para que a mais alta corte reflita a diversidade dos Estados Unidos. Ela vai ser uma ministra incrível e estou honrado de dividir esse momento com ela." 3 senadores republicanos deixaram de lado as rivalidades da política e votaram a favor da indicada pelo presidente democrata. Além de ser a primeira mulher negra a chegar à Suprema Corte, será a única representante da casa que atuou como defensora pública. O professor de Direito e Política do Amherst College, Austin Serrett, disse que a defensoria ajudou Ketanji Brown Jackson a entender as condições difíceis que os americanos mais pobres vivem. Para ele, reduzir a juíza a questões identitárias é um erro. Claro que, por ser negra e mulher, ela enfrentou preconceito e isso afeta a visão dela de mundo. Por tudo que sabemos, a juíza será, antes de mais nada, uma ministra brilhante. A chegada de Ketanji Brown Jackson à Suprema Corte americana não altera o atual placar de 3 juízes progressistas e 6 conservadores. O Congresso aprovou a indicação 3 semanas depois de uma sabatina marcada por uma enorme pressão dos senadores da oposição republicana. Lindsey Graham acusou a juíza de ser leniente com criminosos em casos de pornografia infantil. Isso não pode estar mais longe da verdade, retrucou a juíza. Ted Cruz perguntou se ela achava que bebês são racistas. A senadora Marsha Blackburn pediu que ela definisse o que é uma mulher. A juíza disse: "Não sou bióloga." Ketanji quer dizer adorável num dialeto africano. Fazendo jus ao nome, respondeu tudo sem perder a doçura. A professora de Direito Constitucional, Gloria Brown Marshall, explicou: "Temos que ser 3 vezes melhores academicamente e intelectualmente, e 3 vezes mais calmas, para não nos acusarem de sermos mulheres negras raivosas. Eles fizeram de tudo para provocar uma reação que manchasse a dignidade da juíza, mas ela não reagiu." A reação emotiva foi a fala do senador Cory Booker. "Quando te olho, vejo a minha mãe, vejo meus ancestrais e os seus." Os pais de Ketanji cresceram nos Estados Unidos da segregação racial e se mudaram de Miami para a capital, Washington, para fugir da discriminação. Uma imagem de afeto marcou a maratona no Senado. A filha, Leila, observa o desempenho da mãe. Um clique da fotógrafa Sarah Beth Manning, do jornal The New York Times. Inconscientemente pensei na minha mãe, que me criou trabalhando em 3 empregos. Como negra e latina, também tive esse exemplo de trabalho duro e dedicação. Além disso, me senti representada num espaço que, historicamente, não é desenhado para mulheres negras. Ao abrir esse caminho, Ketanji sabe que vai inspirar as futuras gerações. Quero que os jovens saibam que podem ser e fazer qualquer coisa. Uma vez, uma desconhecida negra passou por mim na rua e me disse:
persevere. Então, eu diria isso a eles. Perseverem. I would tell them to persevere. A seguir, a nova cirurgia do ex-BBB Rodrigo Mussi. E o novo prêmio internacional para o Museu do Amanhã. Um mês atrás, o Rio de Janeiro foi a primeira capital estadual brasileira a abolir o uso das máscaras contra a Covid em ambientes fechados. E outras capitais fizeram o mesmo nos dias seguintes. O Jornal Nacional foi saber como é que especialistas avaliam os efeitos desse movimento. A gente não via a hora de tirar a máscara, mas quando essa hora chega... É a primeira vez que eu estou saindo e é a primeira vez que eu estou sem a máscara. Estou tentando me habituar ainda. Você está com a máscara na mão aí, né? É, porque eu estava na loja, então na loja eu usei. Aí como eu entrei no corredor do shopping, eu estou vendo um sim, um não, então eu estou um pouco perdida sem saber o que fazer. Eu prefiro ainda não tirar, ainda acho que vamos com calma. Já vai dar para tirar. Já aboliu a máscara de vez? Como é que tá? Sim, depois da terceira vacina, sim. Pra academia, venho no shopping, mas os locais que pedem para colocar máscara ainda coloco. O estado do Rio de Janeiro, que já não exigia mais a máscara ao ar livre, foi o primeiro a acabar com o uso obrigatório também em ambientes fechados. Isso no dia 3 de março. No dia 7, a cidade do Rio se tornou a primeira capital do país a seguir essa medida. Desde então, as médias de casos e mortes chegaram a aumentar no estado, mas depois caíram. Outros estados fizeram a mesma coisa e deixaram na mão de cada prefeitura decidir se flexibiliza ou não o uso da máscara. No estado de São Paulo, a decisão foi no dia 17 de março e não afetou a tendência dos números, que também seguiram em queda. A mesma coisa aconteceu em Mato Grosso do Sul, no Distrito Federal, em Santa Catarina e em Rondônia. Hoje, em 11 estados e no Distrito Federal, o uso de máscaras não é mais obrigatório, exceto em algumas situações, como hospitais e transporte público. Em 14, está liberado em lugares abertos. Já nos fechados, o uso é obrigatório ou liberado apenas em cidades com bons índices de vacinação. A Paraíba é o único que ainda exige máscaras em todos os lugares. Nós tínhamos um cenário lá atrás em que não usar máscara era muito perigoso. Por quê? Porque enfrentava uma população não vacinada. Hoje, nós temos variantes que são menos agressivas e temos uma população mais protegida, mais vacinada. Por isso, a retirada das máscaras não está causando um estrago tão grande. Eu defendo ainda a manutenção de cuidados, como, por exemplo, o uso de máscaras de boa qualidade em ambientes fechados, como defendo os autotestes em qualquer circunstância, sintoma, contato, etc., no sentido de fazer essa prevenção, como defendo também a solicitação de passaporte vacinal em eventos, em festas, em qualquer questão social com maior número de pessoas. Aos poucos, no Brasil, esse símbolo da pandemia vai deixando de ser uma obrigação e se tornando uma opção. Agora, a pandemia não acabou e nós ainda temos alguns desafios para superar antes que todo mundo possa e se sinta seguro para tirar a máscara. Um deles é a desigualdade na vacinação entre os estados. Enquanto São Paulo já imunizou mais de 90% da população, o Amapá, pouco mais da metade. Outros desafios são a vacinação das crianças e a dose de reforço. A cobertura vacinal entre as crianças ainda é muito baixa, mas também a cobertura de dose de reforço ainda está num patamar baixo. E agora a gente iniciou a segunda dose de reforço, que é muito importante, principalmente para os idosos. A gente pode retirar máscara porque os indicadores de caso, hospitalização e óbito permitem essa retirada, mas sempre acompanhando os números, porque eles vão determinar ou não a retomada dessas medidas. Agora os números reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Bruno, boa noite. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite a todos. O Brasil registrou 253 mortes por Covid nas últimas 24 horas. 661.035 brasileiros perderam a vida para a doença desde o começo da pandemia. De ontem para hoje foram mais de 28 mil novos casos conhecidos. O total se aproxima dos 30 milhões e 100 mil. A média de casos está em queda de 34%. São 21 mil por dia. A média de mortes também tem redução de 33%. São 168 óbitos por dia.
Agora a vacinação. Entre os brasileiros com 5 anos ou mais, 80,85% receberam as 2 doses ou a dose única. A dose de reforço foi aplicada em 49,80% da população com 18 anos ou mais. Os estados que aparecem em verde escuro no mapa são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. São Paulo, Piauí e Ceará são os 3 primeiros. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Bruno. O ex-BBB Rodrigo Mussi passou hoje por mais uma cirurgia. No início da noite, Rafael saiu esperançoso do hospital onde o irmão mais velho está internado. Eu fiquei muito emocionado porque hoje ele respondeu gestos que ele já havia respondido, mas hoje com mais intensidade. Então aquele aperto de mão hoje está mais forte e mais constante. Então aquele grau de consciência, ele está vindo. Há uma semana, o ex-participante do Big Brother Brasil, Rodrigo Mussi, deu entrada no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele estava no banco de trás de um carro de um motorista de aplicativo quando o veículo bateu na traseira de um caminhão. Na cirurgia de hoje, os médicos retiraram o fixador externo da perna direita do Rodrigo e colocaram uma haste de sustentação dentro do osso da tíbia. Esse médico da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia não fez parte da equipe que operou o Rodrigo, mas explica que esse implante é definitivo e não será mais retirado. O implante intramedular, essa haste intramedular, ela trata muito bem todos os tipos de fratura da diáfise, ou seja, da região central do osso da tíbia. Ela fica dentro do osso. É o procedimento hoje considerado padrão para o tratamento das fraturas do meio do osso da tíbia. Contando com a de hoje, o ex-BBB Rodrigo já passou por 3 cirurgias. Além da fratura na perna, ele sofreu traumatismo craniano e teve lesão na coluna. Segundo a família, amanhã Rodrigo deve fazer um exame de ressonância magnética para avaliar como está a coluna e se é o caso de mais uma cirurgia. Ele vai fazer esse exame e aí, se tudo ocorrer bem, ele vai entrar no processo de extubação. Desde o dia que ele chegou, ele não parou de progredir. Então isso é uma coisa extraordinária. A gente vê a vontade dele de viver. Estamos torcendo por ele. Pela 3ª vez, o Museu do Amanhã, no Rio, foi premiado com o Oscar dos Museus, agora na categoria Melhor Experiência Digital. Levar ciência, arte e cultura para dentro de casa em um momento em que o mundo se recolheu. O Museu do Amanhã ficou 6 meses fechado, 1 ano e meio funcionando com restrições. Mesmo assim, não parou. Ampliou o alcance nas redes, engajou o público e venceu o prêmio Leading Culture Destinations Award na categoria Melhor Experiência Digital. É um reconhecimento internacional concedido a instituições, organizações artísticas e cidades que são destinos culturais. A premiação aconteceu agora há pouco em Berlim, na Alemanha. Da Europa, Ricardo Piquet, diretor-presidente do museu, conversou com a nossa equipe. É uma alegria poder receber mais esse reconhecimento da comunidade internacional de destinos culturais, como o LCD, que é o Leading Culture Destination. Receber esse reconhecimento significa para nós que trabalhamos bem o aspecto de gerar novos acessos para uma população que não teria oportunidade de visitar ou de experimentar o Museu do Amanhã em condições normais. Por conta da pandemia, a programação digital foi ampliada, ganhou as redes de forma mais rápida. É que levar as exposições para plataformas online se mostrou necessário e não mais uma opção. Em 1 ano, o Museu do Amanhã produziu mais de 80 horas de conteúdo digital. Conteúdo acessado por pessoas de 124 países no ano passado. O canal oficial do Museu do Amanhã, em apenas uma plataforma, quadruplicou durante a pandemia. Uma das atividades online foi o tour virtual da exposição Coronaceno, Reflexões em Tempos de Pandemia. Uma parceria com a Globo News e a Fiocruz. Esta é a 3ª vez que o Museu do Amanhã recebe o LCD Award. I hope to see you in Rio de Janeiro soon.
primeira em 2016, um ano depois da inauguração, como o melhor museu das Américas do Sul e Central. Depois, em 2018, por influenciar pessoas. Agora, o Museu do Amanhã entra em nova fase. O digital veio para ficar. Toda a programação, todas as atividades pensadas para o museu no ambiente físico, elas têm também o seu formato de alcance digital, né, online. É um prêmio que a gente celebra por um momento em que o Museu do Amanhã acelerou essa chegada ao ambiente digital. É um museu brasileiro, é um museu do Rio de Janeiro que leva esse conteúdo de ciência de forma lúdica, através da cultura, para além da cidade do Rio de Janeiro. O Museu do Amanhã é gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão. O projeto do museu foi uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, concebida em conjunto com a Fundação Roberto Marinho, que é uma instituição ligada ao Grupo Globo. Essa noite, depois de Pantanal, tem BBB, Lady Night e Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Diego Esportes e tô chegando pra te avisar que hoje tem Ayacucho e São Paulo pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto, as principais e últimas informações da equipe do Ayacucho e também as últimas notícias da equipe do São Paulo. O Ayacucho do Peru, jogando hoje em casa, espera surpreender o time do São Paulo e sair com a vitória nessa primeira partida. Já o São Paulo, que perdeu o título paulista, não pensa em derrota nessa estreia de Copa Sul-Americana. Então, se você é torcedor do Ayacucho ou torcedor do São Paulo, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite. Porque o São Paulo estreia na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília, contra o Ayacucho do Peru. A partida será em Lima, após mudança confirmada pela Conmebol na noite de quarta-feira. O técnico Rogério Ceni já declarou que irá escalar um time com reservas para a partida, preocupado com o desgaste dos titulares, que disputaram a final do Paulista do último final de semana e que no domingo estreiam no Brasileirão contra o Atlético Paranaense em casa. Para tentar amenizar os efeitos da altitude, a delegação do São Paulo viajou na quarta-feira a Lima, capital peruana, e só iria desembarcar em Cusco hora antes da partida. Com a mudança, porém, a delegação permanece na capital, que vai ser o local de estreia. Já o Ayacucho faz campanha mediana no campeonato peruano, está na 10ª posição. E na última rodada agora, do peruano bateu a equipe do TC em casa pelo placar de 3-2. Pelo lado aí do Ayacucho, do treinador Alejandro Apud, o destaque da equipe é o meio uruguaio Cristian Techera, de 29 anos, que começou no River Plate do Uruguai e também passou pelo Vancouver Whitecaps da Liga MLS, que é a Liga dos Estados Unidos. Ele já marcou 6 gols em 9 jogos nessa temporada. Portanto, aí a provável escalação então do Ayacucho deve ter Espinosa, Magallanes, Quina, Mendieta, Salazar, Chaves, Ardiles, Morales e Techera, Royon e Barrios. Já pelo lado do São Paulo, o técnico Rogério Ceni, após a derrota para o Palmeiras na final do Paulista, Rogério Ceni indicou que focará suas principais forças no Campeonato Brasileiro. Por isso, usará um time que deve ter a maioria de reservas no duelo de hoje contra o Ayacucho. Chance para que jogadores poucos aí aproveitados na temporada mostrem seu trabalho. Portanto, provável escalação do São Paulo deve ter o Thiago Volpe, Miranda, Arboleda, Reinaldo, Igor Vinícius, Luan, Andrés e Nicão, Rigoni, Marquinhos e Luciano. A arbitragem de hoje vai ficar por conta de Augusto Aragon e vai contar com os assistentes Byron Romero e David Vacacella. O trio de arbitragem é equatoriano. O São Paulo está no grupo D da Sul-Americana, junto com o Ayacucho, o Jorge Wilstermann e o Everton. No grupo A temos o Lanús, Montevideo Wanderers, Metropolitanos e Barcelona de Guayaquil. No B, Racing, Melgar, River Plate do Uruguai e o Cuiabá. No grupo C,
Banfield, União La Calera, Universidade Católica e o Santos. No grupo E, Inter, 9 de outubro, Independiente Medellín e Guairena. No grupo F, Defensa e Justiça, Atlético Goianiense, LDU, Quito e Antofagasta. No grupo G, Ceará, Deportivo Lara, General Caballero e Independiente. No grupo H, temos o Fluminense, o Júnior de Barranquilha, União de Santa Fé e Oriente Petroleiro. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.